Deixa eu compartilhar com vocês aqui algumas informações importantes que possa ser que você não saiba o que está acontecendo neste exato momento. Presta bem atenção. Israel e o Irã, neste exato momento, estão em pé de guerra. E no meio de tudo isso aí, o que acontece é que pessoas inocentes acabam pagando o preço. São milhares de pessoas que se encontram em meio aos desertos, em outros lugares, desabrigados, com sede e com fome. Então a situação é muito crítica. Parece que nós estamos em cima de um barril de pólvora e a qualquer momento parece que esse mundo ele vai explodir. Recentemente, agorinha mesmo, o presidente dos Estados Unidos aprova plano tático de ataque ao Irã. O Irã disse que se os Estados Unidos intervir na situação em ajudar Israel, os Estados Unidos vai sofrer consequências graves. O presidente da Rússia também, por sua vez, já ameaça caso os Estados Unidos entre em ação contra o Irã. Então nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Amigos, eu convido você, neste momento, a orar pela paz. Orem para que este conflito ele cesse, porque quem paga com tudo isso são pessoas inocentes. Agora imagina comigo aí pessoas que se encontram em hospitais, não tem como se levantar para poder fugir do que está acontecendo. Então estão ali, sobre uma cama, sobre um leito, sobre um hospital, sendo aterrorizadas, atormentadas com o que estão acontecendo e correndo risco de vida. Sem contar com aqueles que já fugiram do país e se encontram em lugares isolados, com fome e com sede e passando frio. Acompanha comigo esta fala aqui, ó. Eu vou soltar só um pedacinho para que você acompanhe comigo. Presta bem atenção. Acompanhe aí. Conflito Irã e Israel, que entra hoje no 7º dia e ganha agora um novo personagem: os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem reforçado ameaças e já confirmou que aprovou planos para um possível ataque ao Irã, ampliando o risco de uma escalada militar no Oriente Médio. Acompanhe os detalhes com Grieco Holtz. Isso é para você ver aonde nós estamos na situação deste mundo. Estamos em uma situação muito crítica. O mundo está totalmente estranho, está irreconhecível, mas temos que ter em mente de que o nosso Cristo, o nosso Redentor, ele está no controle de todas as coisas. Acompanha comigo o que diz em Mateus, vou ler apenas só alguns versículos com vocês aqui, tá bom? Mateus 24, a partir do versículo 2 diz assim, ó: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. A resposta que Jesus Cristo dá é uma resposta que parece que ele fugiu da pergunta do autor que fez a pergunta. O versículo 4 diz assim, ó: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane. Ou seja, alguém faz a pergunta: Diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda. E a pessoa diz, e Jesus Cristo diz: Veja que ninguém vos engane. Parece que ele foge da pergunta. O versículo 5 diz assim, ó: Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
É interessante essa colocação de Cristo, porque muitos virão em meu nome dizendo: "Eu sou o Cristo". Isso aconteceu exatamente no ano 39. Inclusive, um camarada aí de origem egípcia se prontificou em dizer que era o Cristo que iria libertar o povo da opressão romana. E o que é interessante é que esse camarada ele conseguiu alcançar seguidores, mas se deram mal. Então, exatamente no ano 39, muitas pessoas se diziam ser Cristo e acabaram pagando o preço. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um momento que é bem interessante com vocês aqui. Olha só, diz assim, ó: Jesus mesmo declarara cristalinamente que guerras e rumores de guerras não apresentavam necessariamente sinais do fim. Ainda não é o fim, declarou ele no mesmo versículo 6. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Aqui o texto continua dizendo o seguinte: de qualquer modo, a menção de guerras, fomes e terremotos, no contexto do discurso do Olivete, contra que Jesus tinha em mente que tais eventos deveriam ocorrer durante o período de 39 anos que ainda separavam seus dias da destruição de Jerusalém no ano 70. Somente no curto reinado do Império Cláudio, olha só, presta bem atenção aqui, ó, acompanha comigo. Somente no curto reinado do Império Cláudio, no ano 41 a 54 depois de Cristo, há registro de 4 grandes ondas de fome, uma das quais é mencionada em Atos capítulo 11, versículo 28. Graves terremotos, reconhecidamente, ocorreram nos domínios do Império em Creta, 46 ou 47. E em Roma, no ano 51, Roma desenvolveu guerras insignificativas na Mauritânia, no ano 41 a 42, Bretanha, 43 a 61, e Armênia, no início dos anos 60 depois de Cristo, na América. Por exemplo, Roma enfrentou uma notável derrota durante o ano de 62 depois de Cristo, o que deve ter encorajado falsamente os revolucionários judeus na Palestina. E eu vou finalizar aqui com esse texto que diz assim, ó: guerrilheiras e atividades terroristas envolveram a Palestina durante aqueles anos. Flávio Joséfo menciona, destacando uma área restrita de Palestina, da Palestina, que a Galileia tornou-se de ponta a ponta um cenário de fogo e sangue. O ponto salientador, ou salientado por Cristo, era que os desastres e derrotas e fomes, as guerras, não deveriam ser consideradas como sinais de aproximação do fim, quer de Jerusalém, quer do mundo como um todo. Triste é dizê-lo, mas para o nosso mundo, mergulhado em pecado, tais desgraças são simplesmente rotineiras. Olha só que interessante. Esse texto que eu acabei de ler foi exatamente no livro Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. É este daqui. Amigos, guerras e rumores de guerras não quer dizer necessariamente que é a vinda de Cristo, mas temos que ter em mente que as coisas estão se intensificando. Aí sim é um sinal para a vinda de Cristo. Veja que guerras está acontecendo uma coisa atrás da outra. Fome, não vamos nem falar de fome. Terremotos,
o clima, enfim, está tudo estranho neste mundo. E eu e você precisamos estar vigiando e atentos aos que aos grandes acontecimentos, o que está acontecendo no mundo hoje. Então, o meu apelo para você é que entre em comunhão com a pessoa de Cristo, orem pelo nosso mundo, ore por Israel, ore para que Cristo possa retornar o mais rápido possível, porque o cenário não é agradável, é algo que está acontecendo e, infelizmente, pessoas que são inocentes acabam pagando o preço. Então vamos orar, oremos para que Deus nos traga a paz eterna. Então que o nosso bom Deus nos abençoe. O meu apelo para você, cristão, ore, vamos orar, porque eu acredito no poder da oração. A oração, ela faz com que a mão de Deus se mova. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que Deus ele te abençoe de forma especial neste exato momento. Fica aqui o meu forte abraço para você em Cristo Jesus.